Bom dia, estamos aqui no estúdio da Fitness Brasil, inclusive já vou começar agradecendo a um tal de Fábio Saba, que por sinal é meu irmão, que cedeu esse estúdio pra gente aqui. Estamos com duas personalidades do jiu-jitsu, acho que posso dizer até mundial, né? Grande, vamos começar pelas mulheres, mestre. Claro, claro. Justo, né? Patrícia Lage, filha do mestre Roberto Lage, está aqui com a gente. Quantos graus de preta? 6 graus na preta. Quantos anos de jiu-jitsu? 44. Nossa, que indelicado, né? Eu ia perguntar, quase falando da idade, né? Só perguntar a idade. Ela começou, era bebê. Era bebê. Era bebê, eu sei que era bebê, porque você mostrou o seu kimono, aquilo era um kimono de bebê. Estamos juntos também com o grande mestre Flávio Bering, que dispensa apresentações, né, mestre? Obrigado. Então vamos bater um papo aqui hoje, contar história pra caramba, né? Porque a história do jiu-jitsu tá aqui, tá na minha frente aqui, um privilégio eu estar aqui hoje, na frente de duas personalidades. Eu tô aqui junto com a história do jiu-jitsu de São Paulo, né? De São Paulo pela Patrícia, né? E do mundo pelo mestre. Vamos começar. Bom, mestrão, Diga lá. acho que vamos deixar a Patrícia contar a história Claro, dela, porque a ela tem que história dela é um começar. pouco menor do que a sua. Vai ser um pouco menor do que a sua. Mas é uma história rica, né? A riquíssima. história da Patrícia é rica. Riquíssima. Me conta, como é que você começou com o jiu-jitsu? Bom, Por que por jiu-jitsu? que jiu-jitsu, né? Meu pai já treinava judô e jiu-jitsu, mas eu não sabia. E falo pra todo mundo, né? O que eu queria era usar. Eu era apaixonada pelo tal do kimono. Então, Muito obrigado. a minha mãe me levava para assistir os treinos de judô do meu pai na academia da Lapa, lá do seu ID. E eu ficava encantada, eu quero usar essa roupa. E na época a menina não podia treinar, né? Isso foi em 1981, acho que já tinha acabado de ser liberada uma lei. Até pouco tempo antes disso era proibido mulher treinar. Nossa, eu não sabia. Era uma lei. E depois acho que caiu, né? Mas cabeça dos mestres de antigamente ainda era bem fechadinha. E aquilo, eu crescia ouvindo que o que o mestre fala nos questiona. Então minha mãe falava, menina não pode treinar. Tá bom, nunca. Por que menina não pode treinar? Enfim. E aí tinha aquela, vai fazer balé? Tinha, né? Tá bom, só pra saber, desculpa. Pode Olha a minha continuar. cara de tristeza. Nesse meio tempo, eu já fazia natação não, já estava no meio dos esportes, entrando na natação, que eu fazia na academia do mestre Otávio de Almeida. Na Na Foquinha, eu fazia natação lá. E minha mãe, né, me carregava pro balé. Eu ia chorando, eu tenho cenas na minha cabeça dela me levando, eu com toda aquela roupinha bonitinha, toda rosinha, indo chorando, porque eu não queria. Eu queria ir pôr o kimono. Enfim, numa das minhas aulas de natação, eu saindo do vestiário da Foquinha, eu vi o tatame, né, com um monte de criança. E vi o mestre Otávio, provavelmente era ele, o pai, né, dando aula. Fiquei feliz, porque eu vi um monte de criança, tinha meninos e meninas. Cheguei em casa, super feliz, falei, olha, eu vi um monte de criança com kimono, com a roupinha que eu quero usar. Então dá pra eu fazer, né? E tinha meninos e meninas. Aí minha mãe conversou com meu pai, eles se conversaram lá. No dia seguinte eu estava com o meu kimoninho e as minhas primeiras aulas foram com o mestre Otávio de Almeida. E até o falecimento dele, que aí eu comecei a treinar diretamente com o meu pai. Né? Maravilha. Foi isso. Foi assim que começou. É uma história curiosa, né? Porque, veja bem, a Patrícia fala da impossibilidade de uma menina, né, botar um kimono e fazer. O Hélio Gracie venceu essa barreira, muito antes, né? Na década de 50. Ele admitiu algumas mulheres na academia para dar aula, principalmente porque o fundamento do trabalho que era feito na época era a autodefesa. Então, consequentemente, era muito mais fácil você admitir as mulheres do que fazer uma aula de luta. Com certeza. Quer dizer, porque vamos dizer, a negativa que havia era justamente a parte de luta, né? Porque não se supunha que a mulher devesse fazer. Tanto que demorou tanto tempo, você lembra que nas primeiras competições que houveram,
era de faixa azul até preta, nas mulheres, né? Tudo junto, era um pequeno grupo de pessoas que participavam. Isso em função de quê? Em função das dificuldades, não só da proibição, mas das dificuldades mesmo, os bloqueios que havia, porque você tem ali vários bloqueios. O bloqueio da própria pessoa, bloqueio das suas relações pessoais, quer dizer, se eu fosse namorado, fosse marido, fosse pai e mãe, você vai fazer uma coisa daquela, sabe? Então, principalmente no que tange a parte da luta, né? Sim. Então, realmente, a Patrícia, como pioneira aqui em São Paulo, ela venceu uma barreira e conseguiu demonstrar que há longevidade nisso. Sim. Sem a perda da sua feminilidade. Eu tinha dentro da minha família mesmo, da parte do meu pai, as pessoas falavam, meu Deus, você vai fazer luta? Só seu pai pode fazer luta, porque ele é o homem. Aí eu, tá bom. Porque já tinha um preconceito. Sim. Aliás, tinha muito preconceito. Mas eu nunca ouvi, sabe? Uma curiosidade até. Eu nunca deixei a parte negativa, isso desde pequena, entrar. As primeiras competições que eu fiz, eu lutava com meninos, porque não tinha menino. Não tinha categoria. E ao invés de eu ficar, eu ia. É o que tem pra hoje, então é o que eu vou fazer. Eu vou te falar, eu competi de judô há muito tempo, né? Eu devia ter 8, 9 anos de idade, 10 talvez. Eu fiz 2 vezes final no Paineiras, né? O Paineiras tinha um campeonato bem tradicional, com uma menina. Fiz final com a menina. E olha que tinha gente, uma molecada. Mas não tinha realmente a categoria feminina. Você sabe uma coisa? A primeira surra que eu tomei foi de uma mulher. Foi a sobrinha do Hélio. A minha acho que foi a última. Com certeza. Desculpa, mestre. Não, mas o Hélio me botou para treinar com a Geisa, que era uma das primeiras filhas do Carlos, e ela me deu umas covas danadas. Quer dizer, ali eu quase abandonei. Eu disse, poxa vida, sabe, eu estou treinando aqui, mas tomar umas covas dessas. Mas na realidade, o meu treinamento não era um treinamento de lutador, era mais um treinamento baseado na autodefesa. Então, sabe, eu não tinha o traquejo, né? Isso no princípio, eu estou falando, eu tinha 12 ou 13 anos, uma coisa assim. Sim. Ela era da minha idade, talvez um pouco mais velha, mas foi uma sensação extremamente desagradável. Saber, sabe, não é, ainda mais numa época, eu estou falando isso final da década de 40 para 50. Olha que maravilha. Sabe, quer dizer, isso aí com preconceito de todas as ordens. Baixou uma vergonha, né, mestre? Baixou, com certeza. O que eu ia dizer pro meu eleitorado naquela altura? Sabe? Mas como o negócio ficou restrito ali, eu ainda cheguei a reclamar várias vezes. Cheguei em casa reclamando, o Hélio me botou para treinar com a Geisa me escovou e tal. Eles acharam engraçado, né? Meu pai achou engraçado pra caramba. Eu não achei nada engraçado. Patrícia, me fala uma coisa. Falando já desse preconceito aí já mais velha, tá? A tua história é longa no jiu-jitsu. Você nunca parou de treinar? Nunca parei. Nunca. Você sentiu em algum momento, hoje não, porque hoje você tem muita mulher treinando jiu-jitsu. Muita criança, muita adolescente, muita mulher. Mas antes, você chegou a sentir preconceito dentro do tatame, de treinar com homem, de homem não querer treinar com você? Já tive, mas eu não levava pro lado negativo, né? Como eu te falei agora, eu sempre fui muito, eu nunca deixei essa parte negativa me consumir. Beleza, não quer lutar comigo? Tá bom, eu vou com o outro ali. Mas já aconteceu várias vezes, mais velha, de ter um treinamento de competição, por exemplo, era treino específico, ficava um pessoal no meio do tatame e vinha uma fila, né, para fazer determinada posição. E quando era minha vez, às vezes, você não, o outro, deixa eu fazer com ele. Tá bom. Tem mulheres que iriam pensar assim, nossa, miserável, não quer treinar comigo. Aí eu falei assim, beleza, é treino de competição. O treino pra pessoa ali, pro cara ali, ele não vai lutar com mulher no campeonato. Pra mim também ia ser interessante se eu fosse só com mulher, mas eu não tenho o leque aqui de meu material humano, não tenho tantas mulheres. Então eu tenho que aproveitar o que eu tenho. Ele não quer lutar comigo aqui, eu entendo o motivo dele, sabe? Então assim, eu nunca deixei ficar
essa coisa me martelando, ai, preconceito, ai, ele não quer treinar comigo. Deve ter tido, ai, mulher, não vou apanhar de mulher, não vou treinar com mulher, porque não pode segurar, não sei o quê, não pode fazer isso, aquilo. Então, assim, eu nunca, de verdade, eu nunca levei isso pro lado negativo. Se eu tivesse levado, eu não estava treinando. Porque desde cedo eu tive muita gente, menina não luta, menina vai fazer balé, só o seu pai pode lutar, né? Você tem que brincar de boneca. Aí eu queria brincar do quê? Eu queria andar de bicicleta e brincar de Lego e Playmobil, sabe? Então, assim, eu nunca deixei isso me afetar. Senão eu não estava aqui hoje. Sim, mas a Patrícia sabe um negócio gozado? Eu tenho uma das academias que eu tive aqui em São Paulo, eu botava os homens de castigo para treinar com determinados alunos, que eram casca grossa, né? Alunas. E o pessoal dizia, caramba, mas eu vou lutar com ela, vai treinar com ela, vai. E às vezes passava um sufoco, né? Então, mas era muito mais no sentido do brilho, né? De brilhar, você não está se comportando direitinho, você vai treinar com ela. E eu entendo muito isso, porque eu sempre fui muito pequenininha e eu tinha que lutar com homens. Como é que eu ia fazer? Eu tinha que sobreviver, né? Eu cresci dentro do jiu-jitsu, sobrevivendo dentro do tatame. E eu tenho plena consciência de que num treino ali, eu posso ser a mulher mais forte do mundo, mas eu nunca vou poder me comparar com a força de um homem. Então a gente sabe que quando vai lutar com um homem, que tem um pouquinho a pessoa pisa no freio um pouquinho. Às vezes não. Sim. É legal isso, mas tinha isso, óbvio que tinha, sabe? Mas olha, o teu depoimento da Patrícia é guerreira. Guerreira, porque houve uma vez um episódio até num canal de televisão aqui em São Paulo. Senhora, tá doendo meu braço. Até hoje, né? Sabe, era uma espécie, não era bem um desafio, mas era um encontro para que a Patrícia fazia uma luta contra um homem, né? Era mais para divulgar o jiu-jitsu. Né? Era mais para divulgar o jiu-jitsu na época. Estamos falando aí na década já de 90 tal, aqui em São Paulo. Só que o idiota que veio para fazer com ela, lá do Rio de Janeiro, veio e fez um papelão, né? Porque pegou no braço, não tinha necessidade de ir ao limite, depois instalou o braço dela. Aquilo poderia ter causado um problema sério. Causou, não só, sabe, mas uma coisa que tivesse, né, o resto da sua vida. Então, na verdade, eu quero chamar a atenção aqui do aspecto da Patrícia como uma guerreira. Porque, sabe, fazer uma luta dessa, ao vivo, na televisão, para demonstrar a possibilidade da mulher fazer uma participação no momento em que havia muita restrição, muitas limitações e tal, isso foi um negócio importante pra caramba. A pessoa que fez com ela é que não entendeu de que era mais uma demonstração, mais um trabalho de demonstração, não era uma luta para quebrar. Ainda bem que, sabe, que conseguimos interromper, mas interromper já com o braço instalado. E isso porque a luta foi combinada, a gente ensaiou. Ficamos num camarim ensaiando a luta um monte de vezes. Um monte de vezes. Mestrão, a Patrícia falou um negócio bem legal. Ela, poxa, uma faixa preta, 6º grau, reconhecendo a força do homem. Né? E nos cursos do mestre, né, ele fala muito disso. Né? A autodefesa, né? Acho que começa a autodefesa no momento que você decide se afastar do problema. Isso para a mulher é super importante, eu estou falando porque eu já escutei de pessoas próximas a mim, não, eu vou aprender jiu-jitsu porque se acontecer alguma coisa eu brigo na rua, e às vezes não é bem assim. Meu, mestrão, ao contrário, né? Fala mais sobre isso. Ao contrário, porque o primeiro ponto de um trabalho de autodefesa é você saber dialogar, evitar que aconteça. Esse é o primeiro ponto. Agora, é aquela velha história que as pessoas acham que fazendo um treinamento se estão habilitadas a responder a qualquer tipo de ataque. É mentira e não vai. Não vai. Isso aí vai ser crítico, não só poderá ser uma decepção pessoal, mas agravado por uma consequência, uma sequela, às vezes irreversível. Então, o enfrentamento é sempre negativo. Então, treinamento é um treinamento de base, é um treinamento muito mais sob ordem do ponto de vista comportamental do que sob o ponto de vista técnico.
A técnica entra depois, mas o que é fundamental se fazer é justamente isso, um exercício comportamental. O que eu preciso aprender ou desenvolver em mim que me capacite a ter um comportamento mais definido? Por exemplo, na hora de um diálogo mais áspero, quer dizer, como é que é? Baixar a crista, ficar quietinha e tal, isso poderá repercutir como aquiescência. Eu vou permitir que... Até a postura corporal. Corporal, exatamente. Né? Tudo isso é muito mais exercício. Uhum. É muito mais um exercício nesse sentido. Agora, na medida em que a pessoa, o oponente, aquele que vai agredir, inicia o processo de agressão, aí sim precisa conhecer a técnica. Mas com esse comportamento e com essa atitude, tanto da mulher quanto do homem, ela pode inibir que aquilo vá adiante. Uhum. Mesmo na situação atual que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão possuídas, né? É impressionante. As pessoas estão sem medidas, sem limites e, sabe, a agressão acontece de toda maneira. E a agressão não só física, não, moral, a mais grave de todas é a moral. Sabe? Essa é a mais grave, porque essa ofende, essa atinge profundamente o íntimo da pessoa. Então, agora, esse exercício é um exercício permanente. Então, antes de começar, eu hoje vou fazer uma defesa contra um soco. Em primeiro lugar é o seguinte, qual é a probabilidade da mulher ser agredida com um soco? É muito menor do que ela ser agarrada. Então, comecemos com o agarramento. Então, a gente tem que fazer um processo definido, gradativo, para que a pessoa possa ir adquirindo confiança na sua capacidade de responder emocionalmente àquele, qualquer situação mais grave. Transporta isso para a vida pessoal. É tão importante quanto. Quer dizer, quando você está na sua vida pessoal, seja na vida amorosa, familiar, profissional, isso é fundamental, que a sua forma de se comportar, as suas atitudes, elas podem definir situações que são extremamente positivas ou não, ou são negativas, e isso você acaba afundando. Então, eu acho que eu vejo na atualidade a necessidade de todo um trabalho que é muito mais consistência emocional do que um trabalho de atitudes e movimentos físicos. Sabe? Então, eu acho que, porque, veja bem, você, para estar preparado para usar uma técnica de autodefesa, você tem como fundamento, eu estou falando da técnica, a técnica em si, você precisa treinar aquilo incansavelmente, ininterruptamente. É que nem um atleta de alta performance. Isso para criar o condicionamento de resposta. O condicionamento de resposta é consequência direta da sua frequência de treinamento. A pessoa tem possibilidade de passar horas e horas a fio, sabe, dentro de uma área de treinamento para se habilitar para ser assim? Não tem. Vem 2 ou 3 vezes por semana fazer um treinamento de 1 hora. Isso é o suficiente? Não é. Então, vamos estabelecer a priori que o fundamento de todo trabalho de autodefesa está principalmente na parte do comportamental. E hoje, com esse monte de gente na internet ensinando... Não está ensinando, pelo amor de Deus. As pessoas não estão ensinando, eles estão mostrando, estão informando errado. Mas as pessoas acham que aquilo é verdadeiro. Que é verdadeiro. E aquilo que a gente está criando uma bomba relógio. Então, você pega um depoimento da Paty, que é uma atleta, está lá no dia a dia, mais de 40 anos fazendo isso, ainda tem dificuldade. Mas sim, e que ela já enfrentou, ela pode contar isso aqui. Sim. Ela já enfrentou uma situação crítica de agressão. Não, mas digo assim, que é ótimo alguém que viveu isso falar a verdade, porque as pessoas vão acabar morrendo, apanhando, se machucando por conta de um monte de bobeira que está solta na internet. Você vai olhar na internet lá, alguém mostrando um vídeo de uma mulher segurando no cabelo, tal, quando ela vai apanhar de um cara, vai pegar, não sei o que, sai assim, assado, cozido. Aí, aquela senhora que nunca fez exercício na vida vai olhar, vai falar, nossa, eu consigo fazer isso, é tão simples, olha que fácil. Aí ela vai fazer isso em casa, só que ninguém vai ficar sabendo, né? O cara que mostrou o vídeo lá, não vai ficar sabendo que ela apanhou mais ainda ou que chegou até...
morreu, por exemplo. Não vai saber. Então, assim, eu acho muita irresponsabilidade fazer essas coisas na internet sem ter essa mudança de mentalidade, que eu acho que é fundamental. Eu uso muito isso, eu já fiz muito curso com o mestre. Era a mentalidade de antigamente, sabe? Então, assim, ou você... E é treino. Como qualquer outra coisa, essa mudança de mentalidade é treino. Você tem que praticar isso todos os dias. Sabe como a gente chama essa mentalidade de hoje? Mentalidade faixa preta. Mentalidade faixa preta. Exato. Que, aliás, é o nome do curso que o mestrão está ministrando. Os domingos eu faço um curso de mentalidade faixa preta online, ao vivo. E o fato é o seguinte... Vamos convidar a Michele? Vamos convidar a Patrícia para fazer? Ela deve fazer. O senhor voltando de viagem, a gente convida ela. Já está convidada. A gente fala não está convidada, ela está intimada. Está intimada, pronto. O Juliano me intimou já também. Eu já assisti alguns. Sabe o que ocorre ali? A mentalidade faixa preta, na realidade, é a mentalidade que nós buscamos. Por que a mentalidade faixa preta? Porque é dentro do nosso âmbito de trabalho, né? Do âmbito de vivência. Então, nós classificamos como mentalidade faixa preta aquela em que você adquire ao longo do tempo capacidade para superar as dificuldades do cotidiano. Então, essa é a mentalidade faixa preta. A técnica é uma parte integrante, mas a principal de todas elas é você, em primeiro lugar, abrir sua mente. Eu preciso entender o porquê. E a grande questão, né? Por que eu estou fazendo isso? Quer dizer, o que me leva a chegar a esse ponto? Quando nós estamos falando um pouco aqui sobre estrangulamento, né? Pegada de gola, esse negócio. Veja bem, o principal de tudo é o seguinte: a mão deve estar de que maneira? Por que ela fica daquela maneira? Quer dizer, quando você começa a focar o detalhamento, e é o detalhamento que vai fazer a diferença no desfecho, você começa a fazer com que as pessoas entendam. E entendam também que não é tão simples para chegar lá. Então é preciso exercitar-se. Primeiro, acreditar que aquilo é bom e exercitar-se, treinar, para que ela possa ter o melhor resultado. Então, esse é um aspecto fundamental. Quer dizer, agora, como a Patrícia estava falando aqui, pelo amor de Deus, o que está na internet é um crime. É criminoso. Quer dizer, a grande maioria é criminoso. Porque, primeiro, está fora da realidade, não tem nenhuma conexão com fatores reais. Estou falando com você mesmo. É isso aí. Sabe? Não tem nenhuma conexão com a realidade e o realismo. Vamos entender uma coisa: o que é realidade e o que é realismo? A realidade é você saber que ali é perigoso. Realismo é você ir lá. Isso. Então não precisa viver o realismo para que você saiba que é perigoso. Então esses são aspectos fundamentais no nosso cotidiano, principalmente dos professores. Não estou falando de mostrador de técnica. O mostrador de técnica está dotado de gente incapaz e fazendo coisas que são absolutamente inadequadas, levando-se em conta, principalmente, que as pessoas não estão habilitadas a fazer aquilo. Isso é o primeiro aspecto. E quando se trata de autodefesa, atenção, gente. Não bata em qualquer porta. Procure quem sabe. Alguém que tenha competência. Aí você diz assim: mas eu sou absolutamente sem vivência alguma. O que eu devo procurar? O lastro dessa pessoa. Converse com a pessoa. Procure aprofundar-se em questões vitais. Que vivência você tem? Que experiência você tem? O que você já fez na sua vida? Que tipo de formação você tem? Qual é o lastro científico que você tem? Para que a pessoa possa te dar base naquilo que ela está pretendendo. Não é um bom papo que vai resolver, não. O que resolve, na realidade, é a capacidade da pessoa de poder interpretar as suas necessidades para lhe recomendar o caminho mais curto e mais eficaz. Tem como não amar? Tem como não amar? Oh, meu Deus! Maravilhoso. É uma aula, né? Estar com o mestrão é muito bom. É tão bom ouvir essas coisas. Nossa, faz bem, né? Nossa Faz bem mesmo. Senhora. Serve até para você, Alex, viu? Mestrão, diga. Tem uma história. Eu quero falar duas coisas agora aqui, em cima da autodefesa e do curso. Primeiro é a camiseta. Né? Primeiro é a camiseta que o senhor fala. Maravilhoso. Tá aí a camiseta, né? É só, às vezes você não consegue ler direito, não estou traduzindo porque você não sabe inglês. Eu estou simplesmente lendo isso aqui em português. Ok? Não me peça para mostrar técnica. Eu não sou showman. Eu não sou exibicionista. Quando você quiser alguma coisa de mim, peça-me para ensinar. Eu sou um professor.
Isso é ótimo também. Agora, falando voltando para a autodefesa feminina, conta para a Paty a história da Júlia, né, que chegou em casa. Essa história é muito boa. Essa é curiosa. A Júlia, minha filha, uma vez chegou em casa e disse: pai, eu vou na balada tal, isso faz muito tempo, né? Eu vou na balada tal, e eu chego lá e fico em situações inconvenientes, sabe? Qual é a técnica que eu devo usar? Não vá à balada. Simples, né? Simples assim, é. Mais simples. Porque o fato é o seguinte, lá é o ambiente propício a isso. É como você querer ir para um bloco de carnaval e sair ileso do bloco de carnaval. Sabe? A realidade é o seguinte, se você não quer passar por situações inconvenientes, então você não frequente o local onde há situações inconvenientes. Exato. Esse é o aspecto primordial. Então a autodefesa começa aí. Para onde você vai? Que tipo de coisa? Outro dia eu recebi um pedido, curioso, pode ser que é interessante pra caramba, dá para depois você pensar bastante, um dia nós vamos conversar sobre isso. Uma pessoa de Montana, nos Estados Unidos, perguntou ao professor, que é meu aluno, se eu estiver com um bebê no colo e eu for atacada, o que eu faço? Ora, a situação, do ponto de vista, é curioso isso, porque o que acontece? Eu estou com o bebê no colo, primeiro aspecto. Onde você está? Que local você está frequentando? Segundo lugar, quando você está com o bebê no colo, você tem que levar em consideração que você não pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação, sujeito a qualquer coisa. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas admitamos, considerando todos os absurdos da vida, em que você está. Então, se você está com o bebê no colo, se você tiver uma possibilidade de botar num carrinho, vá no carrinho que você tem as mãos livres para poder conduzir alguma coisa. Esse é o primeiro aspecto. Agora, não há uma solução prática para uma coisa dessa. Não adianta você ficar querendo inventar, porque eu posso fazer, eu dou um mata-leão, que eu viro uma cambalhota, faço um berimbolo. Sabe? E não é por aí. Não é por aí. Então, essa é uma situação, quando essa pessoa colocou, em algum momento, essa pessoa deve ter tido alguma coisa que se assemelhou a isso. Com certeza. Com certeza. Eu vou estar em Montana em agosto, eu vou querer saber com ela, conversar com ela para saber exatamente o que aconteceu, o que está por trás disso, dessa questão que ela levantou. Tá? E já propus a um montão de gente, estou propondo a você, Paty, para também fazer. Pensa nisso. Quer dizer, numa situação dessa crítica, você é atacada. Mas o que leva uma pessoa a atacar uma mulher que está com um bebê no colo? Ou é um insano mental, ou você está expondo, exibindo, você está com o bebê no colo, mas está com o celular na mão. Então vou te tomar o celular. Agredir? É até possível. Se você agarrar o celular, que é um instinto natural, você pode ser agredido. Então, a questão do bebê no colo é apenas um fato, mas o mais sério de todos é o seguinte: em que situação você está, em que ambiente você está fazendo isso, de maneira que você não seja vulnerável nesse ponto. É a mudança comportamental, né, Messi? Exatamente. Uma coisa que eu falo muito, principalmente quando vou dar aula de defesa, autodefesa, ou até mesmo jiu-jitsu, né? Você sabe que não é para andar com o celular vacilando no meio da Avenida Paulista. A gente sabe que não é para fazer isso. O que a pessoa faz? Vai andar no celular na Avenida Paulista como se estivesse passeando. O que vai acontecer? Vai ser assaltado, vai ser roubado. Então assim, eu não quero que roubem meu celular. Não uso o celular. Mas o que a pessoa faz? Então assim, ela sabe que não é para fazer isso e faz. Aí tem gente que fala assim, eu fui muito azarado porque me roubaram na Avenida Paulista. Desculpa, você não é azarado. Virou estatística. Você eu chamo de outra coisa. Desculpa a minha sinceridade, você é burro. Porque se você sabe que não é para fazer e faz, você tá, né? Tá pedindo, a gente não quer que aconteça. É nosso direito andar, eu queria fazer um monte de coisa que eu não vou fazer. Porque eu tenho noção, sabe, bom senso. Sim. Então não tem que dar. É aquela coisa, mudança de mentalidade. É isso aí mesmo. Eu vou levantar uma questão aqui, super tranquila. Ninguém quer polemizar. Que bom. Mas vamos falar de graduação. Eita! Vamos falar de graduação. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? E acho interessante a gente falar disso. Né? O
mestre, eu conheço o mestre há muito tempo, e o mestre ele tem um nível para graduação assim que não é para qualquer um. A régua é bem alta. A régua é alta. A régua é bem alta. Mas enfim, vamos continuar aquele assunto do começo aqui que estava bem interessante. Vamos. Eu vou dar uma posição seguinte. Eu acho que o rigor, a graduação é consequência de algo. Você teve um percurso, nesse seu percurso você foi tendo desempenhos positivos ou não. Não falo de desempenhos de competição, falo de desempenhos com desenrolar da sua capacidade de entender, aplicar e saber manipular aquilo com perfeição. Esse é o aspecto. Segundo lugar, uma pessoa para ser graduada, não fala já chegar na faixa preta. Para ser graduada faixa preta, primeiro, ela passou por várias etapas. As etapas todas das graduações anteriores e que foram dando maturidade para que ela pudesse, num dado momento, ser questionada para eventual utilização ou graduação de faixa preta. Mas, no momento em que essa pessoa chegou nessa plataforma, ela tem que saber ensinar. Portanto, o aspecto primordial está na pedagogia, no método de ensino. Ora, se ela vem dentro de uma escola em que tem um método consistente, e se ela tem uma formação pedagógica que lhe dá a estrutura necessária para que ela possa exercer aquela responsabilidade de passar conhecimento, porque se botou a faixa preta na cintura, na medida que você está na academia, qualquer pessoa aborda você e diz assim, me mostra isso aqui, me ensina isso. Quer dizer, então você já está representando uma classe que supostamente são pessoas habilitadas a ensinar e não mostrar, não exibir aquilo que é capaz de fazer. Então, esse é o aspecto primordial. Então, a graduação, por exemplo, o rigor que eu estabeleço é justamente isso. E isso cria problemas, cria polêmicas, sabe? Tem gente que não gosta, quer dizer, quando não passa, né? Não passa no exame. E o exame no meu grupo lá não é feito por mim. Eu tenho uma banca de faixa preta que eu elejo a cada vez. Essa banca é que faz o exame. Eles fazem um julgamento e dão um veredicto. Se essa banca aprovou uma pessoa que eu não aprovaria, a banca vai pagar um preço por isso. Sabe? O preço que vai pagar é o seguinte, olha, vocês não estão, não graduaram, ou melhor, graduaram uma pessoa que não está ainda com os alicerces necessários para que ele possa, principalmente, como mais uma vez, fazendo referência, na questão pedagógica. Que técnica é fácil, se aprende. Agora, como você ensina e o porquê que você ensina e qual é o lastro tecnológico que você tem e científico para explicar aquilo, e nem um idiota andando na internet falando em coisa, eu boto a mão aqui no tríceps, ele não está voltando a mão no tríceps. Então não adianta você querer falar sobre questões anatômicas se você não conhece a anatomia. Então o mínimo que tem é estudar, se aprofundar um pouco mais para não falar besteira. Então isso é uma coisa elementar. Outra coisa elementar é o seguinte, ora, se eu estou ensinando, eu vi também, já vi isso, eu presenciei em vários lugares, a pessoa está mostrando uma técnica, não é ensinando, mostrando uma técnica. O que acontece? Uma pessoa pergunta, vem cá, mas como é que eu faço para chegar? Não, vai fazendo aí que você vai dar certo. Sabe? Porque é simples, é fácil. Você diz, vai fazendo. Agora, por isso é que eu chamo de autodefesa e não de defesa pessoal. A defesa pessoal é um programa desenvolvido pelo Hélio Gracie, no final da década de 40 para a década de 50, que é um modelo de treinamento individual, quer dizer, era o professor com o aluno. Então você podia ter um plantel de técnicas, porque o professor ia adequando aquele plantel de técnicas à capacidade de cada indivíduo. Quando você dá uma aula para 40 pessoas, como é que você vai uniformizar isso? Como é que você vai estabelecer? Aí você precisa estabelecer a individualidade. Por isso é a autodefesa e não a defesa pessoal. A defesa pessoal é um livro imenso. A autodefesa é a especificação, é aquilo que você faz de acordo com a sua capacidade de responder. E no jiu-jitsu é difícil isso, porque assim, tem sempre aquele que pergunta o se, mas e se? Mudou completamente. Né? Por isso que falam, né, do xadrez do jiu-jitsu, porque cada movimento
que você faz, o teu adversário vai fazer outro, Claro. e outro, e outro, e outro. Claro. Então você tem que ter um leque de possibilidades aqui para cada movimento. Com certeza. Né? Com certeza. Então não é uma regra básica, ó, vai fazer isso que sempre funciona. Não, porque às vezes a mão assim é diferente da mão assim. Exatamente. E esse aspecto aí tem uma coisa interessante pra caramba, que é esse detalhamento, quer dizer, o requinte, né, está exatamente onde você tem a capacidade de passar a informação e explicar detalhadamente o porquê que aquilo é feito daquela maneira. Então, se eu tenho, a Patrícia dá aula para um grupo de alunos e alunas, ela tem que estabelecer um princípio de fundamentos para que as pessoas possam entender, para depois dar um passo adiante individualizado. Exatamente. De acordo com vários aspectos de ordem morfológica, ordem motora, são fatores que vão incidir sobre a resposta que você dá. Não é isso? Então não adianta você uniformizar. Então, quando você fala, mais uma vez, só voltando lá para o negócio de graduação, a graduação é consequência de quê? Lastro e conhecimento. Ok? Quer dizer, graduar por performance é um absurdo. Por quê? Porque a performance é efêmera. Eu ganhei hoje, mas posso perder amanhã. Então, que resposta você vai dar? Tá? O fato dela ser campeã mundial não quer dizer que ela, com isso ela ganhe mais uma tirinha na faixa. Não. Parabéns, foi ótimo, valeu a experiência. Isso serviu como lastro para que você possa instruir e orientar pessoas. Ponto. Mas o seu mérito está na sua capacidade de ser o que você é. Agora deve ser difícil hoje em dia, né, para não graduar. A gente vai tocar naquele ponto para não graduar, né, porque é o que a gente estava São as pressões, né, Paty? Deve ter muita gente pressionando para trocar de faixa, para ganhar grau. O problema de hoje em dia é o imediatismo, né? Todo mundo, as pessoas não têm paciência para ter a constância, adquirir constância, elas não têm essa coisa de aproveitar e entender e absorver aquele momento. Eu quero chegar ali, eu quero para a faixa preta, ponto final. O que tem que fazer? Você tem que passar pela azul, pela roxa, pela marrom e pela preta. E pela marrom até chegar à preta. Beleza, mas quanto tempo? Em quanto tempo? Se eu começar a treinar hoje, em quanto tempo eu chego na preta? Calma, começa primeiro. Nem começou, já quer a faixa. Aí tá ali nas aulas iniciais, onde é super importante ter o fundamento, aprender fundamento. A base, né? A base. Pô, eu uso muito a comparação assim, eu nunca, não faço noção, não tenho noção nenhuma de engenharia, de arquitetura, nada. Mas eu sei que eu não posso construir uma casa começando do telhado. Nem uma árvore cresce por cima. Né? Então, assim, eu tenho que ter uma base, um fundamento ali para poder botar alguma coisa em cima. Aí, a maravilha da internet, né? Aí o aluno começou, tem 2 semanas de treino, mas eu vi no YouTube, eu vi no Instagram, fulano passando um berimbolo com um armlock, com um triângulo, com não sei o quê. Cara, você já sabe fazer fuga de quadril? Você sabe como defende uma guarda? Você sabe fazer coisa básica? Sabe? Aí as pessoas não querem passar pelos processos. Elas querem aquilo lá direto, porque acha que se chegar na academia e fizer o twist carpado, pulando do 3º andar, caindo com o triângulo encaixado, vai ganhar vai ganhar faixa. E não é assim, né? Tanto é chegar a época de graduação, não é a gente... Às vezes parece que não é o professor ali que indica, você tem mérito, então eu vou te graduar. O aluno, antes disso, eu vou pegar azul agora, eu vou pegar roxa também em tal época, porque se passar desses meses, assim, eu não vou pegar faixa preta em ano tal, no mês tal. Cara, já está até predeterminado. Eu tenho um monte de amigo, professor, que eles falam que chegando perto da graduação, a academia enche. É verdade. É verdade. Isso é verdade mesmo. Por isso, no caso, quando eu graduava desde a faixa azul, depois passou, porque tem muita gente, muitas academias espalhadas em vários lugares, então os professores têm essa responsabilidade. Mas naquela época, o que acontece é o seguinte, todo
toda a graduação era um momento inesperado. Você chamar o camarada, vem cá, você atingiu o patamar que merece estar numa plataforma mais alta. Tá? Então, e assim era, até na faixa preta, porque como eu estava ali conhecendo, vivenciando, trabalhando com a pessoa tempo integral, então ficava muito mais fácil poder fazer a avaliação. Hoje, como eu não posso fazer a avaliação, essa avaliação é feita através de um exame. Mas, e o que é interessante é que a maioria das escolas que estão por aí afora, eles adotam praticamente o mesmo critério desde a faixa branca para ser promovido para azul. O mesmo critério, mesmo fundamento. Uma das coisas que é exigida no exame para a faixa preta é o conhecimento da história do jiu-jitsu. E, obviamente, se ele está falando em meu nome, ele tem que conhecer a minha história, a história do Bering Jiu-Jitsu. Bom, então, isso. Aí, todas as academias passaram a adotar isso. Mesmo para o primeiro, para a criança. A criança que vai ser graduada faixa amarela, o que você sabe da história do jiu-jitsu? Porque isso vai dar uma formação de base, e a informação é fundamental, porque um dia você é questionado. Não só pelo fato de você ser questionado, mas é conhecer a origem daquilo que você pratica. Tá? Então você vê, às vezes, na maioria das academias, hoje postam a foto do Hélio Gracie. Quem é? Você conhece ele? Tá? Você não conhece porque não deu oportunidade de conhecer. Mas você conhece a história dele? Quem é quem? Então, como toda academia de judô tem os jigorokanos, as academias têm os seus mestres famosos. Sim. O que acontece agora, o pessoal um dia acordou e começou a botar a foto do Hélio na parede. Mas aquilo virou um aspecto decorativo, porque ninguém sabe o que se trata daquilo. Meu caro, é muito, muito simples. Tem foto minha nas academias, né, que eles fizeram questão de colocar, eu acho até oportuno. Então, olha, esse é o mesmo. Não, mas é ele mesmo, sabe? Eu vivenciei isso. Você já vivenciou isso? Lá em Oakdale. Então, você viu? Né? O mestre chegou na academia, aí o mestrão chegou lá, isso foi em... Quando foi, outubro do ano passado? Novembro do ano passado. Novembro? É. E as pessoas olhavam para a parede, olhavam para o mestre, nossa, olha, ele mesmo, é ele mesmo que está aqui. Né? A gente inclusive gravou um vídeo lindo. Foi. Né? O mestrão, para variar, estava inspirado, só para variar. Eu estava com o celular na mão e ele, enfim, depois a gente coloca até esse vídeo, depois a gente pede para a Michelle fazer uma sequência, colocar esse vídeo, que é ele falando disso, né? De ter o quadro dele na parede, mas tão porra. É honroso, sabe? Para mim é uma honra enorme, sabe? Que as pessoas façam isso. Eu acho isso magnífico. Não há nenhuma vaidade, não há nenhum ego misturado nessa história. É simplesmente... Agora, é importante que se as pessoas sabem, você está treinando aonde? Eu estou treinando numa escola chamada Oakdale MMA, que é uma escola Bering. Ora, o que significa ser uma escola Bering? De onde vem isso? O que é essa história? Se tem alguma coisa, como uma vez eu dei uma entrevista para uma revista japonesa, e o camarada perguntou assim, qual é a diferença entre o Gracie Jiu-Jitsu e o Bering Jiu-Jitsu? O Bering Jiu-Jitsu é a consequência do Gracie Jiu-Jitsu. Eu nasci dentro da família Gracie, portanto, não nasci como Gracie, mas lá, toda a minha formação é lá. Então, o Bering Jiu-Jitsu nada mais é do que a repercussão dos bons ensinamentos que eu recebi lá na base. Então, mas isso é importante que as pessoas saibam, porque é com a história do jiu-jitsu. Há tanta distorção, há tanta controvérsia em relação a isso. Uma história simples. O que nos interessa, na realidade, com a história do jiu-jitsu, é a coisa mais simples do mundo. Como o jiu-jitsu chegou no Brasil? Através de quem? Foram vários japoneses que vieram, sem dúvida. Mas teve um que se destacou. Mitsuo Maeda, Conde Koma. O que acontece? Por quê? Ele foi para Belém do Pará e lá ensinou para várias pessoas, dentre elas o Carlos Gracie. Agora, dali para diante, nasce o jiu-jitsu que nós temos hoje em dia. Então, ponto. Isso aí é suficiente. Aí, mas a história que antecedeu isso dos samurais, esquece. Se quer estudar, quiser aprofundar, procure quem sabe. Existem muitos historiadores competentes que têm capacidade de explicar detalhadamente. Agora, o que você precisa saber é essa história básica. E como é que nasce o Bering? A partir de 1947, junto com o Hélio Gracie. Então, nasce ali a história
do Bering Jiu-Jitsu. Sabe? Um menino de 10 anos de idade vai por aí fora. Mas o fato é que isso é importante porque a pessoa que está numa academia ou numa escola Bering, ela tem que saber a origem de tudo isso. Senão não tem razão de ser. Aí é bacana quando a pessoa diz assim, pô, é ele mesmo, está na parede ali, a foto dele. Então, aí é honroso, quer dizer, sabe? Um negócio tão gostoso saber que existe esse respeito, esse carinho. Isso é maior, sabe? Isso é a coisa que mais gratifica, né? E mais ainda, aí você dá uma aula, o cara diz, putz, é verdade. O cara sabe alguma coisa, né? E a aula estava lotada, né? Todas as aulas do mestre lotada. A gente estava no interior da Califórnia, no interior do interior. É uma cidade de 50 mil habitantes. Eu falava, não é possível, a academia tem a cidade inteira dentro da academia aqui, porque primeiro que a academia era imensa, né? E lotado, acho que a cidade inteira treinava na academia. Né? Interessante as crianças também, né? A participação. Não, muito, muito. Aí a gente foi para outra cidadezinha vizinha. A ali. outra é Sonora? Sonora, é. Sonora. É. Chega lá lotado, uma cidade pequena. De onde está brotando essa gente toda aqui na academia? Isso é maravilhoso. Mas isso muito tudo legal. É consequência de um trabalho fantástico que o mestre faz. Então todo mundo quer acompanhar, quer saber, né? A maioria dos professores não é assim. Sim. Né? Não... Eu sei. Mas existe um negócio curioso. Já que vai fazer um negócio polêmico, ontem eu estava falando com um romeno que vive na Bélgica, fala 8 idiomas e tal, e que é faixa preta me representando, chamado Robert Sava. O que acontece é o seguinte, ele perguntou e falou no nome de uma pessoa que eu, ano passado, eu eliminei essa pessoa. E é um faixa preta, tá? Eliminei por comportamento não conveniente, atitudes que não convêm e não condizem. E ele estava dizendo, mas ele tem uma loucura para retomar, para estar na sua presença. Não, ele não tem, ele pode ter a loucura que ele quiser, mas ele não tem dignidade, caráter para estar ao meu lado. Aí a pergunta que surge do outro lado é o seguinte, e o business? Eu não estou pouco me lixando para o business. Eu estou me lixando pelo seguinte, eu tenho que honrar a única coisa que tem o valor absoluto, que é o meu nome. A minha honra e minha dignidade. Então eu não vou abrir mão. Que seria bom como negócio, mas não é meu caso. Eu não faço negócio com o meu nome. Tá certo, mas então tá aí, né? Quem a gente é para negar, né? Quantos anos de jiu-jitsu, mestre? Vou fazer 78 esse ano. 78 de jiu-jitsu, 67 de professor. Faz tempo, hein, mestre? Faz tempo. Agora os números estão redondos, porque o ano que vem, não, daqui a 2 anos eu faço 90 anos, né? Vai ter festa, mestrão? Vai ter festa? Vai ter festa, hein? Vai ter um grande encontro e tal. E o que acontece é o seguinte, 90 anos, 80 de prática, né? E aí terei 77 como professor. Quando eu dei o primeiro passo como professor. Aliás, era curioso. Naquela época ninguém vislumbrava cor de faixa, né? Ou faixa qualquer, era tudo branco. Havia um monitor de aula, que era aquele que era orientado por um professor, e o professor. Então, o professor recebia uma faixa azul escura, uma faixa azul marinho. O monitor, uma faixa azul clara, e todo mundo, fosse campeão do que fosse o melhor do mundo, faixa branca. Todo mundo era faixa branca. Então não tinha questionamento algum. Nenhum questionamento. Ninguém diz assim, mas quando é o dia que eu vou pegar essa faixa aí, essa faixa azul clara? Não vou pegar nunca, porque você precisa passar por um crivo de tal rigor para ser classificado como monitor, ter uma dedicação integral e uma série de fatores. Né? Então, hoje em dia, essa ilusão da faixa, sabe? Mas isso aí é criado, sabe por quê? É uma deformação criada pela própria estrutura da arte. Existem artes marciais em que você chega à faixa preta com 10, 11 anos de idade. E tá bem, sabe? Eu não vou questionar, não estou questionando o fato, mas aí as pessoas começam a ter uma visão de que, bom, eu preciso alcançar lá. Não, você precisa alcançar conhecimento, lastro. Seja bom nisso que você faz e quem sabe um dia você será graduado
por via de consequência. Não por você querer, eu quero, eu tenho vontade. Sem pular etapa, né? E no outro dia, Paty, eu dei um passa-fora aí, uma faixa preta, que queria, mas eu já cheguei, já estou com 3 anos, mereço o 1º grau. Está fora. Imediatamente ficou fora. Se estiver assistindo, você sabe quem eu estou falando. Vai assistir, mas... Eu lembro que na minha época, na década de 90, eu sabia que quando eu fizesse 18 anos, meu pai queria me dar faixa preta de qualquer jeito. E eu não podia, porque era a partir de 18. E eu sabia que quando eu fizesse 18, meu pai vai aprontar comigo na academia e vai me dar a faixa, vai me graduar. Quando eu fiz 18 anos, eu sumi uns 15 dias da academia para não ir ao treino, para não ser graduada, porque é uma responsabilidade, era muita responsabilidade. E eu via aquela coisa, eu via o faixa preta com aquela coisa que eu não vejo que as pessoas veem hoje em dia, que é aquela admiração, aquela, caramba, é faixa preta. Eu quero ser um faixa preta um dia, né? Não é eu quero ter uma faixa preta, é diferente. Então, tinha uma admiração tão grande. E eu falei assim, eu não tenho capacidade nunca para ser uma faixa preta. Mas aí eu precisei voltar para os treinos, meu pai me graduou, recebi meu diploma, veio assinado do Carson Gracie, e muitos anos se passaram, muitos, para eu entender o que era ser uma faixa preta e falar, não, agora eu me considero faixa preta, mas muito tempo passou, sabe? E diga-se de passagem... E estou aprendendo ainda. Bom, com certeza. Esse é o grande caminho eterno de todos nós, é o aprendizado. Mas o que é curioso é o seguinte, quando a Paty foi graduada faixa preta, era talvez uma primeira ou segunda mulher no mundo do jiu-jitsu ser graduada faixa preta. Sim. Esse é um negócio fantástico. É verdade. Fantástico. Sabia disso. Eu acho que foi a primeira. Em São Paulo, né? Em São Paulo foi a primeira. Em São Paulo, certeza. Eu acho que já havia uma que recentemente apareceu. Mas ela apareceu depois, né? Apareceu depois. E ano que vem eu vou pegar coral. Pois é. 31 anos de faixa preta. Coral. Me fala uma coisa, Patrícia. Já graduou faixa preta? Já graduou alguns faixas pretas. O que para você o faixa preta tem que ter? Que mereça a faixa? Além de ser um ótimo lutador, né? Você leva em conta que o perfil da pessoa, a vivência, meu critério, tá? O seu critério. Meu critério. Eu acho que o ser um ótimo lutador vai entrar no que o mestre falou de individualidade. Às vezes a pessoa não vai para um treino e ganha de todo mundo, né? Eu acho que tem outras virtudes que a pessoa tem que ter. Fundamento, para mim, é a primeira coisa, é primordial. E assim, você é uma boa pessoa, você tem caráter, você sabe, você não passa por cima dos outros, você não está prejudicando ninguém, não está me enchendo o saco. Eu não vou dar faixa preta, você não vai me dar faixa preta. Sabe, tem, assim, você sabe ensinar aquilo que você aprendeu, você sabe o que você aprendeu, mostra pra mim. Então, às vezes, com conversas, você avalia. Você dá uma avaliada. Porque, assim, mudança de mentalidade, você tem que ter uma coisa, persistência, paciência, sabe? Aí tem um aluno que vai lá, você manda ensina a posição, faz a técnica, alunos têm que repetir. Quantas vezes? Vai fazendo. Até você ficar bom nisso, né? Aí a pessoa faz 5, aí a gente tem que falar, não, mas faz 10 vezes. Aí você olha, a pessoa fez as 10 vezes e simplesmente não faz mais. Aí eu fico olhando. Na minha época, meu pai me pegava, às vezes, acabava o treino, você vai fazer armlock. Você precisa melhorar seu armlock. Ficava um bob, não tinha o boneco, mas ficava um colega de treino, e eu tinha que fazer o armlock
Até ele ia, saía, voltava, e eu tinha que estar fazendo armlock. Um lado, montar, outro lado, um lado, pro lado. Até eu melhorar o bendito do golpe. Para ficar automático, para o corpo, para eu não precisar pensar na hora de fazer, né? Fazer de uma forma bem feita e eficiente. Eu ficava horas fazendo. Hoje eu vejo o pessoal, sabe? Então, assim, é uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Vou te mandar outra difícil. Você sabe quantas faixas pretas você já graduou? Olha... Mais ou menos. Mais ou menos? Devo ter uns 10, vai. Foi alguma mulher? Sim. Já graduou alguma já mulher? Graduei mulher. Foi diferente para você? Foi. O seu sentimento de ter graduado uma mulher? Foi. Foi diferente? Foi. Eu chorei. Que legal. Eu chorei porque foi uma emoção muito grande. Eu imagino. Porque eu não tive mulheres para me espelhar, né? É sempre legal você se espelhar em alguém. Em quem que eu me espelhava? Meu ídolo? O mestre sabe. Eu já falei isso milhões de vezes, todo mundo sabe. Marcelo Bering era meu... Meu Deus, o seu e de muita gente. Então, assim, eu tinha ele como meu ídolo máximo, porque era o que eu vivia na época, né? E, de repente, eu graduar uma aluna, uma menina que está comigo todos os dias ali. Então, quem ela olha? Ela olha para mim. Eu sou o espelho dela, sabe? Então, de repente, o dia que eu fui graduar a Angélica, hoje ela está em Portugal, eu não vou chorar, porque eu estava mais emocionada que ela, porque eu falava assim, caramba, deve ser muito legal ganhar uma faixa preta da mão de alguém que você admira, né? E eu assim, eu fiquei muito emocionada, eu chorei, né? Da mesma forma como eu chorei tô falando isso bem de coração aberto, sim, dos alunos que eu peguei de branca. Eu tive alunos que eu dei a faixa branca praticamente, porque eu dei o kimono, tem a faixa branca também. E até a preta. E eu falo, caramba, que jornada, sabe? Que é bacana isso. Bem legal. E provavelmente a Angélica, o dia que ela der entrevista para alguém, ela vai dizer que o ídolo dela é você. E ela foi a primeira, e depois vieram outras meninas, né? Eu tive a Rosângela, tive a Karina. A Rosângela é um caso bem bacana, porque ela é uma mulher mais começou jiu-jitsu mais velha, e agora com 50 e poucos anos, eu dei a preta para ela, a gente graduou ano passado. E ela é uma japonesinha, que você olha assim, é uma japonesinha comum, normal, pequenininha, né? A gente brinca, né? Uma tiazinha. E eu fiz essa mulher passar no tatame tanta coisa de superação, de saber que ela podia estar ali aguentando. Que acho que o jiu-jitsu é muito disso. Eu tô ali, eu tô aguentando, mas eu não vou desistir, eu vou brigar até o fim aqui para ou segurar, aguentar a situação, ou tentar sair. Então, assim, desistir não é opção, né? E eu fiz ela chorar muitas vezes no tatame, assim, coisas que quem olha fala, nossa, que Patrícia é monstruosa. Não, eu não sou monstruosa, eu construí uma mulher forte ali dentro e mostrei pra ela, assim, você tem capacidade de superar tudo isso aí, então vai lá e vai lá, só vai. Muito legal. E ela fala isso hoje pra mim, que eu aguento. Tô tomando porrada ali, tô tomando amasso, mas eu tô ali, eu não vou desistir, eu vou brigar até o final para conseguir sair, sabe? Eu acho que isso é muito bacana. É muito legal. Bom, a gente tá chegando no fim, mas eu quero fazer uma pergunta pro mestre. Como é que se olhar no espelho de kimono, que a gente sabe que o mestrão se transforma de kimono, ele vira um garoto. Mas como é que mestrão, se olhar no espelho e falar, sou um grande mestre Flávio Bering? Eu sei que o senhor é humilde e tudo, mas o que passa na sua cabeça, mestrão? Bom, na verdade, poucas vezes me olhei no espelho de kimono, mas a não ser quando eu estava experimentando kimono, tá? Mas você vê só esse processo todo. Quer dizer, hoje, à medida que eu visto o kimono, a transformação começa
botei a calça, botei o paletó do kimono. E aí é um aspecto, quer dizer, pelas, como é que se diz? Os problemas articulares, né? Ombros, joelhos, as coisas todas, eu já não consigo dar a volta na faixa. Então tem sempre alguém que me ajudar. Então virou uma questão adicional. Eu tenho que ter sempre alguém do meu lado para me ajudar a dar as duas voltas na faixa. Isso não falta, né, mestre? Hein? Gente para ajudar. Pois é gozado que o pessoal colabora muito. Quer dizer, a sensação, para mim, a coisa mais gostosa é na medida em que eu boto o pé, piso, o primeiro pé que eu toco no tatame, é a sensação de que a luz acendeu e que dali vão surgir infinidades de oportunidades de conhecimento, ensinamentos e tudo mais. E isso, para mim, é o aspecto primordial, sabe? É você poder, essa é a grande realização. Seja que tipo de pessoa esteja na minha frente, pessoa experiente, não experiente, e isso faz com que o grande espelho para mim seja isso, sejam as pessoas, né? Eu olho para aquelas pessoas, vejo naquelas pessoas o desejo, sabe, de aprender, de evoluir, de dar um passo adiante. Agora, existem agora duas historinhas aí que são interessantes, né? Uma no sul da França, eu não conhecia ninguém, um seminário que me convidaram, só a pessoa que me convidou, eu dei, eram várias pessoas, diversas artes marciais, e dei o seminário todinho, pessoas que estavam de kimono, sem kimono e tal. Era um negócio bem diferenciado. Quando terminou tudo, eu sempre abro para perguntas, né? Se alguém tem alguma pergunta, alguma questão para levantar, não houve uma questão técnica. Todas as pessoas perguntaram sobre o que você pensa disso na vida, o que você pensa daquilo, como é que é isso, como é que é aquilo. Então, isso para mim revelou um outro aspecto. Para mim, talvez a coisa tenha dado uma grande guinada, quer dizer, é o ser humano, né? Já não é mais simplesmente o praticante, né? É um ser humano. Então, é uma coisa mais abrangente, muito mais abrangente, sabe? Então, isso faz com que a gente tenha como reflexo um prazer, um negócio gigantesco. A minha transformação é exatamente isso. Eu sei que naquele momento em que eu boto o kimono, em que eu entro na área de aula, é uma transformação. Sabe, é uma luz que se acende. Sabe? Os meus mentores espirituais me ajudam e eu sei que eu vou conseguir fazer uma aula muito boa. Agora, outras vezes é você olhar um seminário lotado de gente, como já aconteceu, você olhar e você ver a fisionomia inquisitiva, a pessoa assim, eu não estou entendendo. Esse é um grande desafio. Porque você está falando, às vezes, num nível médio. Nem um nível para super graduado ou nem para um nível de principiante. Quando você está falando no nível médio, aquele principiante terá dificuldade. E o mais graduado começa a ficar, sabe, pô, mas é só isso. E geralmente já aconteceu isso uma vez na França também, não foi no sul da França, mas estava. Eu estou dando um seminário e de repente eu pego meia dúzia de faixa preta num canto fazendo outra coisa. Digo, vocês aí, uns 5 ou 6, passa lá na secretaria lá e receba a sua taxa de inscrição do seminário. E cai fora. Não, cai fora. Vocês não vieram aqui para aprender, vocês vieram aqui para se exibir. Então, vai se exibir em outro lugar, aqui não. E outra coisa é o seguinte, eu não estou preocupado na exibição que vocês estão fazendo. O que eu estou preocupado é a capacidade, a incapacidade que vocês têm, como você disse ainda agora, da burrice que passa na cabeça de vocês e achar que sabe. Então, cai fora. Eu não tenho paciência para isso, não. Manda embora. Mestrão cedo, mestre. Bom, vamos, a gente precisa encerrar. Deixa eu falar uma curiosidade só. Deixo, claro que eu deixo, rapidinho. claro. Uma das coisas mais bacanas que eu já vivenciei dentro do jiu-jitsu é culpa do Juliano Barachetti, né? Ele me chamou para fazer um seminário lá na Itararé. Beleza, estou indo e tal. Ele, Paty, mas é junto com o mestre. Como assim? Como assim? Assim, o mestre Flávio também estará lá, tal, assim. E aí eu virei para ele assim, e eu vou dar seminário junto com o mestre? Como não? Tá errado, né?
Não, sim, tal. Aí, do dia do seminário, eu encantadíssima, porque eu do lado do mestre, né? Assim, todo mundo sabe que a minha admiração por ele, assim, é fantástica, é absurda, e eu não nego. Aí, o mestre fez o seminário antes. O Juliano me deixou por último. Aí eu assim, eu sentada olhando, vou fazer agora? Assim, o que eu faço? O que uma pessoa normal vai pensar e vai falar assim, eu tinha que ir embora. Depois da aula, né? O mestre fala, o que a gente fala depois? Eu assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu tudo planejadinho, assim, sabe? Então, assim, foi uma situação muito bacana que eu fiquei, o que eu tô fazendo aqui, sabe? E diga-se de passagem, mas foi muito aula, legal. Uma aula que ela deu fantástica, Foi fantástica, bacana, aprendi coisa pra caramba. Porque o grande desafio, quando o Juliano disse, você faz primeiro? Eu disse, mas, por gentileza, a parte de fazer primeiro. Não, você faz primeiro. Então. Aí me deu um estalo assim, eu digo, grande desafio para a parte. Grande desafio, sabe? Ela vai ter que se superar. Bota desafio nisso. Vai ter que se superar, porque não é pelo fato de eu estar fazendo antes, não. É a expectativa, né? Dela mesmo, no interior dela, sabe? Então vai ser ótimo para ela. E quando ela abriu o seminário dela, com um brilhantismo incrível, que, sabe, o que reflete a maturidade, a capacidade, a competência, o lastro, a convicção. Então, sabe, ali foi, para mim, foi assim como o seguinte, se tivesse que ratificar o 6º grau dela, estava ali. Muito obrigada. Olha, mestre. que honra, Nossa, que depois honra.